chuchus, tudo bom? Espero que vocês estejam se cuidando. Eu sei que tem muito tempo que a gente não se vê e a gente vai retomar algumas matérias hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, sou professora do Colégio de Curso Aplicação Taquara, uma das professoras da equipe de matemática. E a gente está aqui aprendendo um pouquinho sobre a notação científica na aula de hoje. Vamos relembrar, nos nossos últimos encontros nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre potenciação. E aí, vocês viram no material anterior como é que funcionava. Eu coloquei aqui um relembrando para a gente não se perder. Se eu der uma sumidinha da tela, não se preocupa, a produção vai aqui me ajudar. Mas vocês vão ver minha mão aqui, ó. Não se percam. Olha só, o que nós vimos aqui sobre potenciação? Essa é a regrinha da potenciação. Eu tenho um número aqui embaixo que a gente vai chamar de base. Esse número aqui em cima é o expoente e o expoente vai indicar para a gente quantas parcelas eu tenho da multiplicação. Porque vocês lindos, maravilhosos, lembram que potenciação simplifica uma multiplicação. E o resultado a gente chama de potência. Mas por que eu estou relembrando isso para vocês? Porque na notação científica, a gente vai precisar um pouquinho da potenciação, senão a gente vai ficar perdido. O que é a notação científica e para que ela serve? Vocês vão ver que a notação científica ela é muito usada em diversas áreas das ciências exatas e das ciências da natureza. Ela serve para simplificar números que são muito pequenos ou números que são muito grandes. E a gente escreve eles de uma maneira um pouquinho mais condensada, que facilita muito a vida. Então, qual é o padrão da minha notação científica? O meu padrão é o seguinte. Eu vou ter aqui um número que vai ter vírgula. E antes da vírgula, eu só posso ter algarismos do 1 ao 9. Para quem não lembra quem são os algarismos, é do 0 ao 9, só que o 0 não pode estar ali no caso da notação científica. Eu só vou poder ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E eu não posso ter nada acima do 9. Então, 10, 12, 15, 20, não pode entrar antes da vírgula. Eu vou ter um outro número depois da vírgula. E aí, esse número decimal, eu vou ter um produto. Eu vou multiplicar uma potência de 10. Estão lembrados? Lógico. Da potência de 10. E o que a potência de 10 indica para a gente? A potência de 10 está indicando movimentações das casas decimais. Primeiro passo, a gente vai identificar quais dos nossos exemplos estão em potência de 10. Estão em potência de 10 não, estão em notação científica. Então, o que tem que ter o padrão? Antes da vírgula, algarismos do 1 ao 9. E tem que estar multiplicado por uma potência de base 10. Só dando uma conferida aqui, ó. Primeiro exemplo. 3,12 vezes 10 elevado a menos 2. O número que está antes da vírgula, ele está entre 1 e 9? Tá, ok. Está multiplicado por uma potência de 10? Também está. Então, esse número aqui está em notação científica. Olha o de baixo. É um número com vírgula, é um número decimal, ok. Quem está antes da vírgula é alguém de 1 a 9? É. Está multiplicado por uma potência de 10, então aqui, notação científica. O de baixo é um número decimal, está multiplicado por uma potência de 10. Mas olha o problema, quem está antes da minha vírgula? Quem está antes da minha vírgula é o 0. Não pode, olha a regrinha. Algarismos de 1 ao 9. Esse aqui não tá. Meu último exemplo, produção ainda pega aqui embaixo? Meu último exemplo, eu tenho 12,4 vezes 10 a menos 2. Eu estou multiplicando por uma potência de 10. Porém, quando eu olho para o meu decimal, o número que está antes da vírgula, ele é maior do que 9. E não pode ser maior do que 9. Então, ele não está em notação científica. Tá, Priscila? Beleza. Já sei identificar. Mas você me mostrou ali 2 exemplos de que não estão em notação científica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber transformar. Então, vamos ver como é que a gente transforma. Vocês vão ver que é muito simples. E a gente passar esses números que não estão em notação científica para a notação científica. Olha meus 2 exemplos. Esses claramente não estão. Ó. Esse aqui é o 0, não serve. Esse aqui ultrapassou e muito o 9, também não serve. Olha o que a gente vai ter que ver. Primeiro passo. Identifica onde a minha vírgula tem que estar. Para que esse número esteja em notação científica, a minha vírgula deveria estar depois do 4. Então, primeira coisa, vou escrever
onde a minha vírgula deveria estar. Aqui. Ah, Priscila, mas depois do 4 não tem algarismo significativo. O que eu faço? Coloco 0. Posso? Pode. Pensa na sua nota. Se você tirar 7 ou 7,0, não é a mesma nota? Sim, não tem alteração. Posso colocar ali a minha vírgula 0. Priscila, mas esses zeros que vêm antes, eu posso colocar para eu me guiar? Pode também. Não faz diferença. A gente te aconselha a não colocar quando é 0, só para a gente não se perder. Tá, já sei que a minha vírgula tem que ficar ali. E o que eu vou fazer para transformar esse número? Só colocar ali, ele já está valendo? Claro que não, né? A gente vai ter que contar quantas casas a gente andou e qual o sentido que a gente caminhou com essas casas. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com a minha vírgula para a direita. 1, 2, 3 casas. 3 não, ó. 4 casas. Ainda bem que eu corrigi a tempo. Eu vou andar 4 casas para a direita. Tá bom, Priscila, andei 4 casas para a direita. Mas o que isso significa? Vocês lembram como funciona a potência de 10? O que essa potência de 10 está indicando para a gente? Eu andei 4 casas para a direita. O que isso está me dizendo? Vou ter que mexer numa potência de 10. Como? Toda vez que eu andar para a minha direita, o que vocês acham que vai ter que acontecer com a minha vírgula? Ela andou para lá, o meu número está aumentando ou o meu número está diminuindo? Se a minha vírgula andou para cá, o meu número está aumentando. Eu vou ter que somar ou subtrair. E aí, produção? A cara da minha produção? Deve ser a cara de vocês em casa, pensando assim: Priscila, não faço a menor ideia do que você está falando. Quando vocês tiverem essa duvidazinha, depois a gente vai colocar numa regra prática aqui que ninguém vai se perder mais. Paguei até o meu exemplo aqui. Quando vocês tiverem essa dúvida, a gente tem que lembrar como vai funcionar a minha potência de 10. Se eu andar para cá e eu somar as casas, se eu multiplicasse aqui, ó, 4,0 por 10, a quarta positivo, porque eu estou andando para a direita, quando eu fosse voltar ao número, ele não voltaria. Por que não? Porque multiplicar por 10 com expoente positivo, eu aumento o número e não diminuo. Então, andei para a direita, meu expoentezinho negativo. Ah, Priscila, mas eu tinha esse 10 a quarta aqui, então o que eu tenho que fazer? Multiplica de novo. Repete ali. Ah, mas aí não vai estar em notação científica, porque você falou para mim que tinha que ter uma potência de 10. Mas olha só, na última aula, nós vimos que multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Olha a minha transformação aqui. 4 vezes 10 a 0, ou apenas 4,0. Tá em notação científica, tá lindo. Vamos ver o de baixo. Onde a minha vírgula tem que ficar? Bom, eu sei que só pode ficar antes da vírgula um número de 1 a 9. Então, a minha vírgula tem que estar aqui, entre o 1 e o 2. Vou reescrever esse número com a vírgula no local certo. 1,2, 4, 3, 6. Aí, a gente vai contar quantas casas a gente teve que percorrer para fazer essa mudança. 1, 2, 3 casas. Pensa, se quando eu andei para a direita eu fiz subtraindo, quando eu andar para a esquerda eu vou ter que fazer ao contrário, somando. Vocês não se perderem, a gente andou aqui 3 casas para a esquerda. Ó, de novo, direita subtrai, esquerda soma. Olha esse carinha aqui de novo. O que eu tenho que fazer? Repetir. Como é que a gente finaliza? A multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Nós teremos aqui, então, repete esse número que a gente já transformou. E efetua essa conta. 3 mais 5, 8. Transformei ele lindamente em notação científica.
para a gente finalizar e já tá com toda a regrinha na nossa cabeça, uma regra prática, que a professora aqui, ao invés de colocar as setas para o lado certo, ela botou na ordem errada. Não tem problema, a gente conserta aqui na hora. Quando a gente anda para a direita, andou para a direita, subtrai o expoente. Mas subtrai que expoente, Priscila? Subtrai o número de casas que eu andei. Quando a gente andou para a esquerda, o que a gente fez? A gente aumentou, ó o meu expoente positivo. A gente aumentou o expoente. Como assim aumentou o expoente? A gente soma a quantidade de casas que a gente andou. Então, para a gente finalizar e recapitular, notação científica, a gente vai ter que ter um número decimal multiplicado por uma potência de base 10. Qualquer número decimal? Não. Antes da vírgula, algarismos de 1 a 9 e multiplicado por uma potênciazinha de base 10. Se não tiver, como a gente transforma com essa regrinha aqui e pensar na nossa regrinha prática? Andei para a direita, vou vir aqui e subtrair a quantidade de casas. Andei para a esquerda, vou vir e somar a quantidade de casas. Pessoal, com isso aqui, vou deixar uma tarefinha para vocês. Vocês vão receber juntos um materialzinho de apoio. Vai ter um slide, no slide vai ter mais algumas explicaçõezinhas para caso tenha alguma dúvida. Tem um exercício, espero que vocês consigam fazer. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem qualquer coisa da tela. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.